Nós trouxemos para a nossa reflexão hoje sobre as crianças, a infância, né? No livro dos Espíritos, no livro 2º, onde fala da infância, na questão 383, o Kardec pergunta assim: qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Então ele queria saber, né, qual que era a vantagem de ter esse período da infância, né? E os espíritos responderam assim: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, a criança, nessa fase da infância, ela está mais suscetível às influências dos pais ou daquele que está responsável, né, por fazer a educação dessas crianças. Então, por isso que é importante esse período da infância. E no mesmo livro, no capítulo 10, onde fala sobre as ocupações e missão dos espíritos, Kardec pergunta na 582, pode-se considerar como missão a paternidade? Então, ele queria saber se, né, essa paternidade nossa é uma missão. E os espíritos responderam sim, é sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Porque muitas vezes a gente pensa assim, que missão é só tipo do Chico Xavier, que fez tantas coisas, escreveu tantos livros, psicografado. A gente acha que isso que é missão, né? Mas os espíritos estão dizendo que a paternidade é uma missão. De tão grande que é essa responsabilidade que a gente tem perante aqueles espíritos que vêm para nós como filhos. E os espíritos continuam. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, a criança vem justamente, né, com aquele tamanho pequenininho, né, que enternece a qualquer um, né, quando pega um bebê no colo, justamente para facilitar, né, esse sentimento que a gente já só ao pegar um bebê você já fica, né, enternecido, né? Então esse sentimento é justamente para nos ajudar a começar, né? Porque o amor que a gente vai tendo com os filhos é uma construção diária. Não é só pelo fato de nascer pela gente que a gente vai ter o amor. Se a gente não tiver a convivência, né, aquela dedicação diária, o amor não cresce, né? Então, por isso que Deus fez já dessa forma, para que a gente ficasse assim mais propenso a fazer esse trabalho. E os espíritos continuam. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Quer dizer, tem muitos pais que se preocupam mais com a parte material do que a parte espiritual.
Então se preocupa em não faltar nada, né, de alimento, de vestimenta, né, mas esquece da parte principal, que é a formação do caráter da criança. E os espíritos ainda continuam: se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Então, se a gente deixa de fazer a nossa parte, né, de formar esse caráter de bem nos nossos filhos, a gente vai colher, né? Porque quando eles crescerem, eles vão, né, dependendo do espírito, lógico, né, pode escolher um caminho do mal, e os pais já vão colher, né, com o sofrimento naquela mesma encarnação. E também vai partilhar em outras vidas, né, com aquele mesmo filho, para que arrume o que não fez nessa vida. Então é um compromisso muito grande que vai além de uma encarnação. Aí na questão 583, o Kardec pergunta assim: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Então, se o pai, sendo desvelado, né, fez de tudo por aquela criança, né, para encaminhar para o caminho do bem, e mesmo assim essa criança escolhe um caminho não muito bom, mesmo assim eles são responsáveis? É isso que Kardec queria saber. E a resposta dos espíritos dizem assim: não, porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, se os pais fizeram de tudo, né, que estava ao alcance deles, para encaminhar esse filho para o caminho do bem, e mesmo assim o filho resolveu fazer de forma diferente, eles não têm culpa, né? Não são responsáveis por isso. Mas se eles receberem esse filho e já notarem desde bebezinho que aquela criança tinha, né, aquelas índoles más, e conseguir endireitar isso, o mérito dele é muito maior, porque ele teve que se dedicar muito mais do que se ele recebesse um espírito que já fosse bom, né? E aí tem uma pergunta dentro dessa: se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Aqui a pergunta agora é o contrário, né? Vamos supor que os pais não são bons, não dão bons exemplos, mas mesmo assim o filho consegue ser um homem de bem, né? Aí a pergunta do Kardec é assim: se mesmo assim os pais têm proveito disso, né? Aí os espíritos responderam assim: Deus é justo. Então Deus sabe tudo, né? E tudo Ele leva em consideração. Ele sabe o esforço que a gente faz, o esforço que a gente deixa de fazer, tudo Ele sabe. Então Ele sempre é justo. Aí, no livro 3º,
que fala sobre o amor maternal e filial, na questão 891, Kardec pergunta assim: estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Então ele está perguntando sobre aquelas mães que às vezes a gente vê, né, nos noticiários, que odeiam os filhos, né? Mesmo com essa índole que a gente tem de mãe, né, que vem já junto de nós. Aí os espíritos responderam assim: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai, ou a mãe perversa, ou mau filho, noutra existência. Então, muitas vezes, em uma existência, o espírito foi um mau filho, um mau pai, uma má mãe, e aí resolve, então, na outra encarnação, vir com uma mãe difícil, para poder resgatar aquela encarnação que ele já veio, fez tanta coisa errada, né? Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Quer dizer, o filho não tem culpa da mãe ser má, né? Ele pode ter escolhido para passar aquela expiação naquela encarnação, mas as atitudes da mãe, a mãe vai responder, né? Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, como foi falado na outra questão, né? Deus sabe tudo, né? Então, se o filho triunfar nessa encarnação, onde a mãe não é aquela mãe zelosa, né, que odeia o filho, faz tudo para que a vida do filho seja um inferno, e ele conseguir superar, né, ele vai ter a sua recompensa. E aí nós trouxemos para a nossa reflexão também, do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, a lição 157, que chama-se Crianças. Jesus disse o seguinte: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. E Mateus anotou no capítulo 18, versículo 10. Nesse capítulo 18, Mateus é onde ele narra a fala de Jesus, recomendando para que fôssemos crianças, né, como crianças, para entrarmos no reino dos céus. Pois aquele que se fizer humilde como criança será o maior no reino dos céus. E Jesus também fala, né, e Mateus anotou, nesse capítulo, sobre os escândalos, né, onde ele fala assim que se uma de nossas mãos ou um de nossos pés faz com que pequemos, né, é melhor que entremos na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. E também ele diz sobre os olhos, né? Que se um de nossos olhos faz com que pequemos, arranque-o e jogue fora, pois é melhor entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo eterno. E aí ele pede também, né, para não desprezarmos os pequeninos, porque seus anjos estão continuamente no céu, na presença do nosso Pai Celestial.
E Emmanuel, então, vai nos esclarecer só sobre esse versículo. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Emmanuel diz assim: quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Então, não desprezar os pequeninos não quer dizer só se preocupar com a vestimenta e com o pão, né? Nesse trecho também nós lembramos até o trabalho lá do bairro, né? Que muitas vezes a gente contribui, né, para que não falte alimento, né, lá no bairro, para que não falte roupas, né? Toda roupa que a gente acha que já a gente poderia até usar mais um pouco, mas a gente já leva lá para o bairro para eles poderem aproveitar melhor, né? Só isso não basta, né? Jesus não quis dizer para a gente se preocupar só com a vestimenta e com o alimento. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Então, é muito importante, né, que a gente leve a educação moral, né, do espírito, né? Esse é o desejo de Jesus, para que a gente não deixe essas crianças ao léu, né? Não é só se vestir bem, comer bem, né? A gente tem que se preocupar com formar o ser, né? O espírito. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. E muitas vezes, né, a gente acha que abandonado é só aquele menino que está morando na rua, mas não. Muitas vezes a gente abandona as crianças dentro de casa, né? Quando a gente não dá a atenção necessária, a educação necessária, quando a gente deixa por conta de babás ou até celulares, né, que hoje em dia o celular até faz parte, né, tanto da vida das crianças, e a gente deixa por conta disso. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Então, quando a gente deixa de fazer essa educação moral, né, com os nossos filhos, a gente acaba deixando que ele escolha do jeito que ele quer, né? Se for um espírito bom, ele vai escolher um espírito, né, um caminho bom. Mas e se ele for um espírito necessitado, né? Qual é o caminho que ele vai escolher quando crescer, né? Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. Então, assim como nós temos as nossas dificuldades, né, os nossos filhos também têm,
né, as suas dificuldades. E nós estamos justamente nessa posição de pais para poder ajudá-los nessa caminhada. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, tudo aquilo que deixarmos de fazer hoje, né, pelos nossos filhos, nós vamos colher. Não só ele vai colher, mas nós também vamos colher no futuro, né? Ou é através dos desgostos, né? Ou até de outras encarnações que vamos ter que voltar novamente para recomeçar essa jornada. E nós trouxemos para a nossa compreensão melhor, né, uma historinha do livro Histórias da Vida. O espírito que conta é o Hilário Silva, a psicografia de Antônio Badui Filho. Chama-se Educação Liberal. O doutor João Peixoto conversava com amigos na sala de visitas de sua residência. Era advogado de talento, cultura aprimorada, defendia ideias bastante liberais a respeito de educação de filhos. Sou contra a educação religiosa de crianças, isto é, imposição de ideias. Penso ser melhor escolherem quando adultos. Então, o seu doutor João Peixoto, ele achava que a criança não deveria ter a educação religiosa quando criança. Ele achava que a criança que tinha que escolher a religião dela quando ficasse já grande, né, já adulto. Educação de filhos é séria responsabilidade, doutor Peixoto. Sabemos que são espíritos que nos buscam a orientação e o amor na fase da infância. É importante que conheçam a conduta correta e o amor ao próximo, como ensina Jesus. Quem interpelava era José Inácio, que ali se encontravam com os companheiros em busca de auxílio para a construção de um prédio destinado a aulas de moral cristã. Então, seu José Inácio estava ali pedindo, né, auxílio para o doutor João Peixoto, para eles construírem, então, umas salas de aula para evangelização infantil. E doutor João Peixoto, então, falando sobre o seu ponto de vista, né? Aí o doutor João dizia assim: não concordo, meus filhos receberam plena liberdade, são donos de si, penso que desta maneira aprenderão por conta própria. Entretanto, no decorrer da conversa, toca o telefone. O advogado levanta-se e atende. Ouve atentamente, torna-se trêmulo, responde por monossílabos. E depois de algum tempo, desliga afobado. Interpelado pela esposa impaciente, só tem tempo para dizer: nosso filho está no pronto-socorro do bairro, foi acidentado. Apostava corrida com os amigos e capotou o carro. Está gravemente ferido. Atropelou várias pessoas. Ainda não acabara de falar quando tomou a esposa pelo braço e rumou para a porta de saída, enquanto era seguido pelo amigo em prece silenciosa. Então, muitas vezes,
a gente já está na casa espírita, né? Frequenta as reuniões de estudo, de prática mediúnica, mas não temos esse cuidado de trazer os nossos filhos para a evangelização infantil. Não quer dizer que só pelo fato de vir na evangelização infantil, uma vez por semana, vai mudar tanto o caráter do filho, lógico, né? Mas é uma ajuda a mais, né? Até para os pais, né, acordarem pela educação que ele está dando para os filhos, né? Muitas vezes na convivência com outras crianças é que a gente vai ver coisas que às vezes a gente está ensinando errado, porque é muito mais fácil a gente enxergar o defeito do filho dos outros do que nos nossos. E aí, através do que a gente acha que está errado no filho dos outros, a gente vai ver que os nossos filhos também fazem a mesma coisa, né? Então, a convivência nos ajuda a educar também os nossos filhos. A gente não manda os nossos filhos para a escola, obriga, né, os filhos a irem para uma escola, porque tem que se formar, tem que ter uma profissão, tem que aprender a trabalhar, né, para a sua subsistência. E por que a gente não obriga o filho a vir na escola da evangelização infantil, né? Então a gente tem que pensar nisso, porque tudo contribui, né, para a educação do filho. É a evangelização infantil, o nosso cuidado na escola, né, saber como é que ele está na escola, ver com os professores como é que ele se comporta na escola, a educação que você dá em casa, né, tudo contribui para a educação do filho, né? Não é uma coisa só, é várias coisas contribuindo para que esse ser seja um ser, né, de bem, um espírito. E a fase da infância é a fase onde mais ele tem chance de moldar esse espírito, né? Porque quando começa a chegar na fase da adolescência, o espírito que ele né, vai também tomando conta dele. E se você não deu aquela educação básica, né, quando era pequenino, bem formado, uma base boa, ele vai entrar em conflito e vai ter que escolher, né, qual é o que ele realmente é, o que ele aprendeu, né? E aí vai caminhar por si só. E aí, dali para frente, os pais não têm muito o que fazer mais, né? Porque só a dor, né, da vida mesmo, é que vai fazer com que esse espírito ou melhore ou estacione. Então, era isso o nosso estudo desta noite. Sabemos que muitos de nós já não estamos mais na fase dos filhos, né? Já estamos na fase dos netos, mas também vale, né, para a ajuda dos nossos netos, né? Vamos então fazer a nossa prece final, vamos fechar os nossos olhos. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de refletirmos sobre as nossas crianças, esses seres que vêm até nós
confiantes em cada um de nós que convivemos com Ele, para que contribuamos para a melhora dele. Dê-nos clareza, Senhor, luz, para que possamos encaminhá-los a essa estrada do bem, conforme Jesus nos ensinou. Que os nossos bons amigos espirituais possam estar sempre conosco, nos auxiliando nesta caminhada. Pedimos também as suas bênçãos para os mais necessitados, aqueles que estão doentes, que estão nos leitos de hospitais, que estão em suas casas convalescendo, aos seus familiares, aqueles espíritos, Senhor, que estão deixando este plano terrestre, voltando à pátria espiritual, para que todos tenham as suas bênçãos. E pedimos, Senhor, que continue nos ajudando e nos envolvendo com o teu amor. Que assim seja.